Começa mais um programa Quadrinhos pela Rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Vamos continuar com a saga que começou alguns tempos atrás com WandaVision e continuando agora com Falcon e Winter Soldier. Dessa vez, mais uma vez, o Zé presente. Oi, e agora tudo bom? O Samuel, que também está presente neste momento para falar desse seriado um pouco diferente do WandaVision. Então, Zé, dá um oi. Oi, tudo bom? Sam, Olá, boa tarde, quer dizer, bom dia. Não, boa tarde, passou do meio-dia, então boa tarde. sei lá o que é, mas hoje em dia ninguém sabe mais o que é dia, tarde e noite nesse Brasil. Então vamos lá, vamos começar logo com as partes boas desse seriado. O que vocês sabem dos quadrinhos, de alguns personagens tanto quanto importantes, como Falcão, Soldado Invernal, um pouco do atual Capitão América nesse seriado, que é o Wade, Sharon Carter, o Apátrida, Mercado do Poder, e é muita gente que está aparecendo. Você quer começar? Não, assim, pode começar, tá certo. Então vamos lá. Por muito tempo se existiu alguns paradigmas dos quadrinhos, né? Um deles era que Bucky, o primeiro companheiro do Capitão América, estava morto. Eis que ali por volta do finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, a DC resolve quebrar o seu paradigma e trazer Jason Todd, o segundo Robin. DC não. Ué. Primeiro a DC traz o Jason Todd de volta, né? E depois o... Jason Todd? Com a história mais infame que se pode criar no planeta, de desgramas de soco na realidade, né? Aí depois a Marvel traz o Bucky, né? E hoje assim, o único grande paradigma dos quadrinhos é que o Tio Ben está morto. Apesar de que algumas vezes ele volta do mundo dos mortos, mas assim, ele normalmente está morto, né? Então o Bucky, né, o primeiro companheiro do Capitão América, foi trago à vida, de volta. Aí eles criaram esse plotzinho de que ele foi resgatado, foi utilizado aí como arma de contra-espionagem e tudo mais, né? Sofreu lavagem cerebral, papapá. Aí ele volta como Soldado Invernal, né? Que é um mercenário, tem esses negócios da lavagem cerebral. Nos quadrinhos é um pouquinho diferente do que é no filme, mas assim, a ideia é basicamente a mesma, né? Vamos lá. O Falcão é o segundo ou é o terceiro companheiro do Capitão América? Não lembro agora. Me perdi. É o segundo, né? Segundo. Segundo. Assim, segundo agora, mas já teve outros capitães nas outras não, mas eu acho que, mesmo assim, se a gente for falar... Não, o Falcão ele é o segundo, porque primeiro foi o Bucky, e depois é que veio o Falcão, dos anos 60 veio o Falcão. Então o Falcão é o segundo companheiro do... Não, o Falcão é o terceiro, porque teve o Infame. Aquele que eu odeio. Quem? O Rick Jones. Ah tá, não, mas... o Rick Jones é antes do Falcão, eu não lembrava disso. Eu achava que o Rick Jones era depois, que ele começa como companheiro do Hulk, né? Aí ele vira meio que um companheiro de todo mundo. Mas tudo bem. O Falcão é o segundo companheiro do Capitão, né, nos quadrinhos. Ele já entra, como o Edson já falou, nesse meio anos 60,
né, toda essa ideia de contracultura e tudo mais, então ele traz um pouco disso para dentro dos quadrinhos do Capitão, né, ele tem um pouco disso, assim, né, ele é um negro que, né, ele nunca aceita assim, é o Falcão Negro, não, ele é o Falcão, né, então, você não é o garoto negro, é um plotzinho bem específico dele, né, que eles usaram no segundo episódio, que eu achei bem legal, né. Ele sempre foi o Falcão, ele nunca foi o companheiro negro do Capitão América, né, sempre refutou muito esse adesivo de o companheiro negro, né, do Capitão América. Basicamente, ele é um cara que voa, né, tinha a asa vermelha. O Asa Vermelha é outra coisa curiosa, né? Porque eu estava até comentando isso com o Sam um tempo foi ontem, antes de ontem, que tanto a DC quanto a Marvel no cinema resolveram matar essa ideia de pessoas falarem com animais. Então. Mas é porque é bem datado, né? Não, é anos 60, assim, com força. Mas Namor até agora não apareceu, mas possivelmente não vai ser. Vai ficar falando com animais. O Aquaman também não. E até agora o Falcão, muito menos, ainda bem. Graças a Deus. Temos agora o. Oi? Não, eu ia perguntar se você queria seguir com o resto, né? Que tem a Sharon Carter. Sim, tem a Sharon Carter, que essa sim eu acho que acaba sendo, até o momento, a mais desafiadora. Ela nos quadrinhos é uma coisa e ela no cinema ela virou outra coisa completamente diferente. São duas personagens relativamente distintas, apesar das duas serem sobrinhas da Meg, mas assim, eu acho que a única e serem loiras, basicamente as únicas coisas que elas têm em comum, né? Mas eu gosto das duas personagens, da Sharon no quadrinho e da Sharon no cinema. Eu, inclusive, acho melhor a Sharon no cinema. E aí vai um detalhezinho importante, que a Sharon dos quadrinhos é Agente 13. E para quem tiver curiosidade, a história ou saga da Guerra Civil, ela não acaba com a série, né, Guerra Civil, quando o capitão aceita ser preso e fala para acabar com tudo aquilo, porque já saiu do controle. A história vai acabar na revista do Capitão América, com a 13 tendo uma participação fundamental. Se não me engano, foi um tal de Mark Waid que escreveu, né? O quê? O que, o Mark Waid? Guerra Civil? Não, quem escreveu a Guerra Civil foi o Mark Waid. Quem estava escrevendo o Capitão América é o Joe Brubaker na época. Isso, Brubaker. E tem uma participação maravilhosa dela. Pois vamos lá, vamos colocar a ordem aí. O que acontece? O evento Guerra Civil, as histórias da Guerra Civil, realmente acaba nas 7 edições, são 7 edições da Guerra Civil. Só que os seus espólios acabam se perdurando por um bom tempo. E quando o capitão se rende, então spoilers da Guerra Civil. Quem não leu se deu mal. Quando o capitão se rende, ele vai ter o julgamento, etc. e tal, mas a Guerra Civil, em tese, acabou ali mesmo. Os spoilers do que aconteceu depois, a Marvel tentou sugar ao máximo do que ela podia sugar para ter a história e continuar mandando. E uma das coisas que é bastante, que eu já falei isso pro meu pai várias vezes, e algumas outras pessoas já comentei, uma coisa que a Marvel nos cinemas está pegando é principalmente do Ed Brubaker. Eles, desde o Soldado Invernal até hoje, tanto que até a própria história do Soldado Invernal é do Ed Brubaker, o Ed Brubaker, que é o capitão mais atual, mais recente que a gente até viu, e que eu particularmente gosto, que é uma das melhores faces do capitão, by far,
que é com o Ed Brubaker. Não só com o Steve Rogers, mas também o Buck. O Buck depois se torna o Capitão América, depois do Steve Rogers, nessa fase do Brubaker. E que pegaram muito bem o fator de ter algo mais, de ter a personagem, de se ter sempre algo mais infiltrado por trás, tanto que não me foi surpresa, tanto no filme Soldado Invernal e tanto nessa série agora, sempre eles tendo que ir atrás de coisas que estão ocultas, por assim dizer. Coisas que não estão, não são vilões que querem aparecer na frente, são infiltrações. Pessoas por baixo dos panos querendo ter um controle sobre a sociedade. E isso é muito o Ed Brubaker que vai trazer, e a Marvel Cinema está trazendo isso muito bem, na minha opinião. Tem as suas mudanças, como o Zé falou da Sharon Carter, que é uma personagem completamente diferente. Eu prefiro essa, porque a Sharon Carter nos quadrinhos é só basicamente um par romântico para Capitão América e uma outra ponta que ela vai fazer ali, mas ela ou qualquer outra personagem feminina não ia fazer diferença nenhuma na história. Já no seriado, principalmente nesse seriado, ela já tem uma força maior, ela já tem um certo protagonismo, e ela é uma personagem muito mais palpável, por assim dizer, e não simplesmente um triângulo amoroso que era só para acontecer. Tanto que aquela cena do Capitão filme, Guerra Civil, eu odiei dele se beijando, porque aquilo ali é a forçação, falei, e segurem essa bomba. Ok, então, vamos para 2 músicas rápidas, e voltamos com Samuel Edson e Zé, falando sobre Falcão e Soldado Invernal. Sintonizando sonhos em tempo real. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, voltando com mais um bloco, e vamos falar de 2 vilões importantes e rápidos nesse momento. Um é o Barão Zemo. Para quem não conhece o Edson e o Samuel, talvez, eu acho que o Zé também entra nesse grupo pequeno de pessoas. O Barão Zemo é aquela personagem que eu odiei no cinema, no filme Guerra Civil, e estou amando no seriado. Não, eu gostei dele no Guerra Civil, eu adorei. Não, eu odiei. Odiei. Eu gostei dele, só que eu queria que ele tivesse outro nome. Essa é a minha questão. Se ele fosse se ele se chamasse Marco, Juquinha, João, Zé, poderia ser, mas pô, velho, se chama Zemo, matou o personagem, não dá. Porém, ele vem agora para o seriado com uma gama e uma força maravilhosa. Eu gosto muito, assim, que grande parte dos inimigos do Capitão, tirando Caveira Vermelha, eles adaptaram eles para o cinema de outra forma completamente diferente do quadrinho, né? Até porque, assim, por exemplo, o Zola, tem alguns personagens que seriam muito ruins e ficaria muito caricato se você jogasse ele literal do quadrinho pro cinema. E assim, o Zemo, para mim, eu gostei. Ele virou um Ozymandias, né? Ele fecha o Guerra Civil naquela coisa assim, onde o nego vira pra ele, então, você perdeu, e ele olha assim, então, será que eu perdi? Mas eu achei esse Zemo incrível. Ele dá o gosto do Zemo, que ele tem um propósito. Eu gostei mais desse. É porque é o Zemo que a gente queria ver. Esse que é o lance. Aquele cinema não é o Zemo que a gente conhece dos quadrinhos. Essa que é a minha questão. Ele é um bom vilão, tipo, se a gente esqueceu o fator Zemo, o nome Zemo. Tanto que pra mim, o que a Marvel fez nesse Barão Zemo, agora o Barão Zemo de verdade? Esqueceram aquele dali e transformaram o personagem em outra coisa. A família dele não existe mais, o trauma da família de perder o filho e a esposa não existe mais, e agora é só ele, sei lá, velho. Não, existe. Barão aqui, pronto, tá bom. Não vou continuar. Mas agora muito mais lado da família Zemo. Seriado, ele Pois é, então... Não, no seriado, é mal, a família, tipo, ela é mencionada. Ele falar que ele fica traumatizado ainda pela família, não. Nesse último episódio que a gente viu, ele tá completamente fazendo o que ele quer, atacando o terror. E aí a gente vai para... O Aparelho não tem muito o que falar dele, só um detalhezinho que eu acho fantástico.
que tiraram o Trogloditas Brutamontes e colocaram uma garota que eu achei fantástica essa conversão. E, na verdade, nem o Apátrida, não é? Os Apátridas, que é a plot central, né? Dessa série toda. E, bem, uma coisa que o Zé tinha comentado antes, enquanto as músicas rolavam, e vem uma coisa que eu acho que Zé, que você comentou sobre os seriados da Marvel, principalmente o Soldier e o Falcão, não serem tão fofinhos e lindinhos. Ele é um pouco mais... Ele é um pouquinho mais, digamos que, real. O WandaVision vinha com isso. Os primeiros episódios, nem tanto. Mas lá pelo terceiro, quarto, a coisa começa a andar para uma coisa que muita gente comprou, mas eu tenho minhas ressalvas com ele, muito grande. Eu acho que é uma questão psicológica maravilhosa. A gente já citou isso. Agora, esse daqui, ele tá tocando em tantos pontozinhos que faz a coisa balançar. Não, se assim... Se você quiser matar o tempo, não é uma boa indicação, não. Eu entendo que existe um público, né, que gosta de ver TV, cinema, ouvir música, né, para desconectar da realidade. A realidade é foda, né, a vida é uma merda. Então, assim, eles querem desconectar, querem ver coisa para você se divertir, você dar risada, né, parar alguns minutos para não pensar nos seus problemas. Velho, não veja Falcão e Soldado Invernal. Esse não é o tipo de entretenimento para fazer isso, né? É porrada atrás de porrada, é tapa na cara atrás de tapa na cara. Né? E sem ser violento fisicamente. A violência, ela não está no fator físico. A violência, ela está em detalhes. Eu gosto muito de como eles adaptaram o Capitão a partir do Soldado Invernal, né? Tanto Soldado Invernal quanto Guerra Civil, né? E agora com o Falcão e o Soldado Invernal, o filme, ele é um pano para discutir alguns assuntos, né? Algumas coisas que são reais, que são pertinentes, e talvez assim seja um momento específico para isso, né? A gente tem que pensar que o Falcão e o Soldado foi gravado antes da pandemia, né? No meio daquela coisa de Black Lives Matter, né? No meio de 1%. Então existem uma série de coisas assim que são diálogos da sociedade, que vão entrar ali dentro e vão entrar forte, né? Tanto no primeiro episódio, quanto no segundo episódio, quanto nesse terceiro episódio, você tem Zé, eu acho que como pano de fundo, algumas discussões bem relevantes, né? Zé, eu acho que algumas coisas, eu até estava contando isso com algumas pessoas, alguns pontos eu acho que valem muito a crítica, e em outros, eu já começo a olhar e falar, olha, estão batendo muito em uma coisa que eu não sei, é muito pessoal. Por exemplo, uma das discussões que tivemos no nosso grupinho é sobre a hora em que o Buck e o Wilson são parados pela polícia. Num primeiro momento, eu achei aquela cena legal. Só que depois eu parei para pensar, e eu já vi aquela cena várias vezes. Aquele ritual. Então, eu acho que tá caindo na banalidade. Não é banal, cara. Não é banal. Porque é o seguinte, o problema é que tá se repetindo tanto que a Juni, que faz parte do nosso grupo, a gente estava conversando, ela falou uma coisa legal. A partir do momento em que eu branco, no caso ela, né, ela branca, começa a perceber isso quer dizer que tem algo que está começando a ser discutido muitas vezes. Tem um lado importante do falar, mas, por exemplo, se você for ver o Corra, é a mesma cena.
Se você for ver outros filmes que têm essa abordagem, é a mesma cena. Então, por que se quer dar o passo adiante, e essa é a minha discussão, por que não coloca simplesmente os dois sendo abordados do mesmo jeito? Fala, Sam. Porque eles não são. Porque eles não são abordados do mesmo jeito. Pois é, exatamente isso. O negócio é que estão reforçando uma ideia. Mas acho que a questão é a seguinte: a gente não está criticando o racismo em si, a gente está criticando a cena ser exatamente igual que eu já vi em vários outros seriados, filmes, quadrinhos, livros e esquetes de YouTube, assim, é a cena ser exatamente igual, no sentido que ela está ficando estereotipada, e que quando fica estereotipada, ela se torna banal. Uma mensagem não devia ser banal. Essa que é a questão. Eu quero ver outra coisa que represente o racismo, e não simplesmente a mesma cena. Literalmente, Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a minha crítica. Ou a nossa crítica, melhor dizer. Nossa crítica. E quando você começa assim, por exemplo, e outra coisa que é fundamental, que aí talvez algumas pessoas não percebam outra crítica que eles fazem. Você é o Falcão. Então deixa pra lá. O cara do banco disse que não pode ter o financiamento, mas você é o Falcão, você é reconhecido, você é uma personalidade. Os policiais, ele não é um negro qualquer, ele é o Falcão. Opa, então a gente não pode tocar nele. Até que ponto essa ideia da personalidade, que aí sim eu acho que eles tocam numa ferida muito maior dentro dos Estados Unidos. Não o fator de uma coisa que poderia ser vista mais simples. Agora, quem é você? Aí eu acho que o fator começa... Com certeza. Obama não tem o mesmo tratamento do que um... Passou a ser o capitão, para depois o Sam Wilson ser o capitão. E talvez isso se repita agora. A aposta dos dois. A aposta dos dois. Quem dos dois vira o capitão primeiro? Olha, eu já vi vazamentos, assim, supostos vazamentos, que são vazamentos de fontes confiáveis de que vai ser o Sam Wilson mesmo. Ele pega o escudo no final e diz: e quem manda aqui sou eu. Exatamente, eu já vi. Eu gostaria que fosse o Buck, pra mim faz muito mais sentido ser o Buck do que Aí eu não sei, até um pouco o lado fanboy. Eu gostaria de ser o Buck. Principalmente tem uma história chamada Flecha do Tempo, que foi o Ray ficou no Buck, que é, cara, maravilhosa aquela história. Eu gostei muito. Que é um arco até interessante. Não acho que vai ser adaptado para o cinema, que aquele arco é bastante complexo. Foi bem complicado. Mas eu gostaria que fosse o Buck, mas vai ser o Sam Wilson. É um personagem mais forte, e outra, a Marvel ela tá fazendo uma coisa. Todos os personagens que ela tá trabalhando são que tá mais ou menos saindo nos quadrinhos hoje. Então, assim, ou recente, porque o Sam Wilson já deixou de ser o Capitão América. Sim. Mas vai ser o Sam Wilson. É batata. Eu queria a Maria Hill para falar a famosa frase do quadrinho quando ela encontra o Sam pela primeira vez. Como capitão. Você não é o meu capitão. Porque ele é negro. Só isso. Aí sim é o racismo pesado. Sim. Aí sim. Mas eu acho que esse sentido não vai aparecer. Vamos ver o que se desdobra aí pela frente. E, bem, o que vocês estão achando dos apátridas? Cara, eu já disse isso, eu vou repetir, e se a gente gravar programas sobre isso, eu vou falar isso 500 vezes, sabe? Cara, assim, se existe uma coisa que eu digo assim, cara, a Marvel tá dando muito show nisso, é que cada vez que ela toca no assunto blip, o blip aparece de uma forma diferente, sabe? E, cara, essa ideia do blip, para quem ficou, né? E você imaginar que, cara, metade do mundo desapareceu, então, assim, países, tudo isso desapareceu de um dia para o outro. De um segundo para o outro. De um segundo para o outro. E a galera volta 5 anos depois e querem falar assim, né?
querem falar assim, então, beleza, gente, vamos tocar tudo como era há 5 anos atrás, porque a gente sumiu. E pra gente é instantâneo, sabe? Então, assim, pra mim o mundo não mudou, vocês não passaram 5 anos, né? Então, eu quero tudo do jeito que eu conheço, do jeito que era, e vamos tocar, né? Então, assim, é natural, é lógico e faz muito sentido um movimento que diga assim, então, cara, a gente ralou, a gente teve que recriar tudo e vocês voltam 5 anos depois e dizem pra gente voltar tudo como era antes. Não, não é assim que funcionam os negócios. Não é dessa forma, né, que as coisas funcionam, né? Então, existem todas essas comissões, esses não sei o quê, que querem voltar tudo como era, e existe essa galera que vira para você e fala assim, então, eles querem negar esses 5 anos fudidos que vocês viveram, cai do meu lado, sabe? Eu, assim, olhando assim, eu acho que é um movimento que ele me faz muito sentido, né? Não sei se eu tivesse ficado e comido o pão que o diabo amassou, cuspiu, raspou na terra e tudo mais por 5 anos e alguém virasse para mim e falasse assim, então, vamos ignorar tudo isso e voltar como era 5 anos atrás, se eu ia aceitar isso tão de boa. Zé, e uma das Oi. coisas mais legais que eu vi uma discussão que alguém citou, não me lembro em que canal ou qual site que eu vi, que a gente hoje em dia vê muita coisa, mas há 5 anos atrás ocorreu pegando a ideia do seriado, né, da estrutura da Marvel, 5 anos atrás o mundo viu uma explosão de alimento. Nesses 5 anos, ocorreu exatamente o inverso. A população, a produção alimentícia foi reduzida ao quantitativo que tinha. E, de repente, essa produção alimentícia que tem hoje não é suficiente para todo mundo. Pessoas vão passar fome. Então, quer dizer, Pessoas vão passar fome, não tem medicamento para todo mundo. O mundo muda pelos dois lados. Bem, além disso, um detalhezinho importante que eu quero trazer para vocês. Samuel acha que não, mas ele vai se explicar o porquê. Quem é o mercado do poder? Ele tem uma visão diferente da minha. Não é que eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma teoria que poderia ser interessante, mas aí é um pouco surto psicótico. Mas depois eu mando. Vai, Zé Paulo. Não manda seu surto psicótico porque ele é legal. Mas o lance que o surto psicótico, ele é... Tá. A minha parada é o seguinte. Vamos entrar já em teorias. A gente tem 4 vilões acontecendo. Assim... vamos dizer 4 talvez antagonistas, não sei. Que é o Zemo, o Mercado do Poder, o Agente Americano, que é o atual Capitão América, e os Zapata. Beleza. Nós temos esses 4 malucos. 2 vilões são fáceis de responder. Eu não vou trabalhar esses 2 que vocês já falaram bem, que é o do uns Zapatras, e o Agente Americano ele é só para ser saco de pancada. Acho que a gente não deve nem perder muito tempo nele. Mas eu tenho uma teoria de que seria uma boa, já que a gente está vendo o Zemo como ele realmente é, eu gostaria de que ele se juntasse ao mercado de poder e falasse assim, olha, bora resolver nossos problemas, que nós já tivemos problemas nos passados aí, uns passados meio obscuros, bora fazer uma aliançazinha, e aí, assim, não precisa ser com esse nome, ou talvez pode ser esse nome só para ser fanboy mesmo, trazer a Ima de volta. Ou melhor, e de volta não, trazer a Ima, melhor dizendo. Que já deu um sustinho no WandaVision, apesar de não ter sido a Ima, né? Uhum. Pois é. Exatamente. Eu voto que o mercado de poder é Sharon. Tá. Ou se não for a Sharon, trabalha com ela.
Isso pra mim já é explícito que ela trabalha com Pra mercado de mim, poder, porque ela virou mim, traficante. pois é, pra mim mudaram a Sharon por completo. Ela virou um Será que ela virou personagem. traficante? Olha, seria. Se trazerem ela como uma traficante, acho que fica legal. Eu acho. Porque falando, eu vi ela que ela tava assim. Dá-se a entender que ela tá trabalhando com coisas ilícitas. Primeiro de tudo, que ela mata sem dó nem piedade. Já começa por aqui. Ela é um agente duplo. Ela sempre foi apresentada como um agente duplo, desde lá da vizinha legal do Steve Rogers no Soldado Invernal. Assim, chegar no final e virarem assim, falar: não, isso aí é um plot, ela é uma agente infiltrada de alguém aí, tá só fazendo um trabalho. Não vai me ser surpresa. Sobre pois é, sobre o agente americano, eu espero que ele se torne agente americano, né? O Wade se torne da melhor forma possível. Que ele fazendo alguma merda muito grande em rede nacional e o governo chegando e tomando o escudo dele. Só isso. E dar o escudo pro Sam Wilson. Eu acho que o Sam Wilson não vai pegar não vai ser algo que o governo americano vai chegar assim, toma de volta aí, Ramon. Acho que ele vai virar e falar assim, para o seguinte, vocês fizeram merda aí, colocar um cara psicótico, então passa pra cá. Não faz a cara desse personagem do MCU fazer isso, não. Eu acho que ele vai. Esse não. Eu acho que ele vai ganhar o escudo de volta em algum momento. Assim, alguém vai virar para ele e falar assim: então, pega o escudo aqui de volta aqui. Né? E nós tivemos agora, sim, a participação maravilhosa da Dora Milaje. Uma das Dora Milaje. E que rende frutos para frente. Rapidamente, eu quero que vocês falem assim. Eu quero que vocês falem uma teoria que vocês acreditam que vai dar certo pro final. Sim, além do que a gente já falou até agora. Posso uma começar? Teoria, manda ver. Então, vamos lá. WandaVision é uma série sobre luto, né? E até agora, terceiro episódio, metade do programa, né? Que ele foi anunciado com 6 episódios. Até agora, ele está se mostrando sobre legado, né? Que eu sempre disse isso. É uma coisa que a Marvel sempre trabalhou muito mal nos quadrinhos e no MCU está trabalhando relativamente bem, né? Então, assim, eu acredito que por isso o Sam vai ganhar o escudo, porque é uma ideia de legado. Ele vai aceitar o escudo como uma questão de legado, como ele recebeu o escudo do Capitão América e ele está tocando o legado adiante, sabe? Então, minha teoria é que a coisa vai andar dentro dessa, vamos dizer assim, dessa linha de legado. Por isso que eu não acredito que ele vai tomar o escudo em algum momento, ele vai roubar o escudo, porque quebra um pouco essa ideia de legado. Ele vai receber, né, muito nesse sentido assim, olha, o legado é seu, toma aqui e segue o legado do Rogers, né, o legado do Steve. Não, mas não seria a ideia de ele tomar força. E se a gente falar, gente, vocês fizeram merda, eu vou pegar de volta, obviamente seria de uma forma bem amigável, não seria de uma forma abrupta, óbvio, e pegar de volta. O lance que assim, desculpa ter quase te cortado naquele momento, é porque ele... Não. O que eu fico indignado é que, e talvez eu não goste disso, é porque eu entendo de que o Sam Wilson até nos quadrinhos, ele no começo ficou tipo, caraca, velho, o escudo é de outra pessoa. Eu entendi, apesar de eu achar o Nick Spencer um péssimo roteirista, eu entendi... Não, péssimo roteirista não, ele é péssimo nas ideias, que foi o cara que fez o Sam Wilson se tornar um capitão. Ele coloca as dificuldades, eu entendo as dificuldades que ele está fazendo, mas de boa. Mas desse, ele larga de mão e eu fico, cara, você recebeu isso do próprio cara e tu vai largar? Sabe, ele já teve
Ele já recebeu esse legado e ele renega. É por isso que eu falei que eu entendo, eu concordo com você de que ele realmente honrar esse legado. Só que o que me indignou porque ele já recebeu, já é dele, digamos que assim. Bem, mais alguma coisa, gente? Não. É um seriado que ele tá sendo. Eu acho que tá sendo um seriado que tá sendo legal, tá sendo gostoso, tá indo bem. É, é como o Zé falou, a violência não tá física, tá mental, em alguns momentos. São umas porradas assim que faz você respirar e pensar. E uma coisa que eu tinha conversado com o Sam, é, eu acho, não acho muito acho, que esse é um seriado, assim como foi o WandaVision, não é um seriado para você maratonar. Eu acho que é um seriado para você sentar, ver cada episódio. Assim, quem quiser maratonar, ver por ver, beleza, de boa. Mas eu acho que ele vai fazer alguns questionamentos. Ele vai fazer. Quem gosta de pensar, na verdade, né? Vai pensar um bocadinho. Eu acho. A gente já discordou nisso. Eu acredito que, assim, é, como os próprios produtores falaram na divulgação, né? WandaVision é uma coisa, o Falcão e o Soldado Invernal é outra coisa completamente diferente, né? São duas obras assim que elas dialogam muito pouco, né? Talvez o blip que aparece nos dois, né? Mas fora isso eles dialogam muito pouco. Né? Eu vejo que é um seriado diferente do WandaVision, né? É um seriado de maratonar, né? Tal qual que é uma coisa que você vê em vários blogs, vários desses sites de clippings, que eles falam que uma das coisas que eles sentem muita falta de, de diferente no WandaVision para o Soldado Invernal é o burburinho da semana, né? Ele causa muito menos burburinho do que o WandaVision, que, cara, era entrava nos top 10, nos top 100 do Twitter, do Facebook, tudo quanto é rede social. Saiu o episódio, assim, você podia ter certeza que era 2, 3 dias de nego discutindo isso. Não tá rolando tanto com o Falcão quanto rolava com Wanda. Isso, para mim, não é um sinal de que uma série é melhor que a outra ou teve mais sucesso que a outra. É apenas, assim, são linguagens diferentes, são tipos diferentes. Agora, para a gente gravar esse episódio, eu assisti o 2 e o 3 de novo, né, seguido, um atrás do outro. Não vi muito essa coisa assim de, não, como eu falava no WandaVision, assim, eu ainda acho que o WandaVision, até o quarto episódio, você ainda pode maratonar. Dali para frente, você precisa de ter um intervalo entre um e o outro para você absorver detalhes, ficar vendo as coisas. Essa é uma série que talvez, quando sair o sexto, né, eu acho que você vê num chute só, ele te ajude melhor, porque, por exemplo, quando você vê Zé, o 2... Sam, mais Então, alguma coisa? Não, tô de boa. Gente, então, tudo dando certo, daqui a 3 episódios, daqui a 3 semanas, voltamos com mais um Falcão e Soldado Invernal, o que a gente achou, o que a gente acertou sobre esse seriado que tá tendo suas movimentações. Tá sendo muito bom, tá sendo muito bom. Continua com a programação da Rádio Utopia, para vocês que ouvem pelos streamings da vida, como eu sempre digo, vai ver sua vida. Falou, Zé? Falou. Até. Falou, Obrigadão. Até.